Vamos mais uma vez contar aqui com Fernanda Manhota, analista de internacional. Manhota, especificamente a reação da Dinamarca, que conta, por óbvio, com seus aliados europeus, mas como ela, individualmente, enquanto país, quais são também os instrumentos que tem à sua disposição para fazer valer a soberania, não só da Dinamarca, mas do território da Groenlândia e do povo groenlandês? Então, Yuri, olha, repousa basicamente sobre a legitimidade jurídica internacional, a ideia de soberania amplamente reconhecida e legitimada, e principalmente também a autodeterminação desse povo, né, que se vê, se reconhece e deseja, né, se manter, prevalecer como parte da Dinamarca. Do ponto de vista mais objetivo, material, para além dessas questões, né, do campo jurídico e simbólico, existe o pressuposto mais importante que orienta a OTAN do ponto de vista de defesa coletiva, que é o artigo 5º de mútua defesa. Basicamente, né, o princípio mais importante da OTAN diz que se eventualmente um membro é atacado ou tem a sua segurança violada por alguma razão, ele então passa a ser defendido não apenas com seus próprios recursos, mas, claro, com os recursos coletivos de todo o bloco. É em torno disso que a Dinamarca hoje repousa em matéria de segurança. Embora seja um Estado desenvolvido, um país com uma série de benesses e qualidades do ponto de vista do seu desenvolvimento, enfim, ela ainda assim é um país com baixa capacidade de se defender sozinha em caso de um ataque dos Estados Unidos ou de algum tipo de pressão mais direta. A Dinamarca sabe dessa vulnerabilidade, reconhece essa vulnerabilidade e, por isso, tem tentado de todas as formas exercer pressão para que haja recuo do lado americano, porque se nós fôssemos levar em consideração, então, a capacidade de ação de ofensiva americana e de defensiva dinamarquesa, há uma assimetria de poder indiscutível. E, em segundo lugar, uma insegurança também dos dinamarqueses, porque, veja, embora eles estejam em tese protegidos por todo o resto da Europa contra um eventual ataque, isso seria tão inédito e causaria uma paralisia, uma crise de tomada de decisão tão grande, porque o desencadeamento disso seria os Estados Unidos lutando contra a Europa, né, um fato inédito, que talvez não desse aos dinamarqueses a segurança e a garantia de que eles precisam, de que eles poderiam, então, se beneficiar desse pacto que se orienta pela defesa coletiva. Portanto, me parece que a Dinamarca hoje, nesse momento, não resta muita alternativa que não o apelo diplomático, a tentativa de exercer pressão por todas as vias possíveis e, claro, se resguardar em torno do direito, se resguardar em torno dos seus interesses geopolíticos mais imediatos e talvez, se realmente, como disse, né, no nosso off-vídeo, não houver recuo do lado de Trump, acabar cedendo algum tipo de saída intermediária. Me parece que isso é um pouco aquele cenário da Ucrânia, né? Quer dizer, por mais que todo mundo saiba que os territórios ucranianos foram tomados de assalto numa ação unilateral da Rússia, ali no Donbass, por exemplo, ou na Crimeia, chegou-se a um ponto em que a assimetria de poder e as condições da barganha são tão desiguais que é improvável que essa guerra acabe sem que a Ucrânia tenha que ceder esses territórios ou parte deles. Nesse caso da Groenlândia, se o presidente Trump não arredar pé e não houver estruturas internas nos Estados Unidos que refreiem essa ação, talvez não haja como abrir mão de algum tipo de negociação, ainda que não seja aquela que o presidente Trump gostaria, uma anexação objetiva, mas eu tenho a sensação que essa desigualdade de capacidades, essa vulnerabilidade, hoje jogam a favor dos Estados Unidos de Trump, Yuri.